Fala, futuro calouro, beleza, velho? Meu nome é Davi, hoje o Calorologia é de História, velho. E sabe o que nós falaremos hoje? Sobre Iluminismo. Você tá ligado o que é Iluminismo, velho? Você conhece sobre isso? Se você não conhece, hoje é o dia, pode crer? Cola aí que nós vamos estudar um pouquinho disso, né? Gente, é o seguinte, Iluminismo é talvez a matéria mais importante que vocês terão em todos esses blocos aqui do Calorologia. Não porque é a matéria que mais cai no Enem, cara, mas porque é a matéria que levará vocês a compreenderem melhor sobre a organização social, econômica, política do mundo contemporâneo. Pode crer? Então, mais do que o que cai no Enem, isso aqui te levará a compreender melhor a organização do mundo que você vive hoje, beleza? Então, bora lá entender um pouquinho disso. O que foi o Iluminismo? O Iluminismo foi uma corrente de pensamento que envolveu a filosofia, desenvolveu a arte, a ciência de modo geral, ali por volta do século XVII, XVIII e XIX. O que é o mais importante desse momento histórico? É que os teóricos desse momento, eles afirmavam que eles teriam uma função muito essencial na humanidade: promover a luz. Como assim promover a luz, Davi? Na concepção dos caras, a sociedade em que nós estávamos inseridos até o presente momento era uma sociedade que vivia nas trevas. Por que ela vivia nas trevas? Ela vivia nas trevas por uma razão simples. Preste atenção. A estrutura social e intelectual, ela vivenciava uma lógica teológica. O que é essa concepção teológica das coisas? É a compreensão de que toda a explicação das coisas, ela virá através de um elemento externo. Como assim, Davi? Vou dar um exemplo simples. Lembra daquela estrutura de organização social do antigo regime, lá da sociedade então medieval, em que você tinha uma pirâmidezinha, ela era dividida em dois grupos, os nobres e os não nobres. Aqui então você tem os não nobres, que eram os plebeus, aquela galerinha toda, né? E camponeses e tudo mais. E nos nobres você tinha a subdivisão, que era os nobres do clero e os nobres. Pode crer? E aí como é que funcionava? A sociedade tinha 5% da população aqui em cima e o resto tudo então era a população não nobre. Essa galerinha aqui trabalhava pra burro, trabalhava muito, velho. Só que, apesar de trabalhar muito, eles não podiam sair dessa condição e viver no conforto algum dia na vida. Por que eles não podiam fazer isso? Porque, segundo a compreensão da época, essa era uma divisão feita por Deus. Entendeu? Ou seja, Deus foi quem então projetou essa organização social. Sendo assim, esse mundo teológico, ele é compreendido, explicado por uma lógica externa. Portanto, o homem não tem autoridade sobre a sua vida, sobre as relações sociais, sobre as suas escolhas. Ele se tornará aquilo que Deus quer que ele seja. Então os iluministas chegarão e dirão o seguinte: mano, quero que isso desapareça. Eu quero que o homem ganhe uma parada chamada autonomia. O que é autonomia? É a capacidade dele tomar suas próprias escolhas, suas próprias rédeas, seguir o caminho que ele bem desejar. Como é que isso seria possível? Segundo eles, o homem só tomaria suas próprias rédeas a partir do momento em que ele conseguisse compreender o mundo que ele estivesse inserido. E ao compreender o mundo que ele estivesse inserido, ele precisaria fazer um raciocínio, um exercício de entendimento. E assim, ele precisava desenvolver a razão. A razão promoveria a autonomia para os homens. A razão, promovendo a autonomia para os homens, garantiríamos então um ser humano capaz de fazer o que ele bem quer, fazer então a sociedade que ele bem desejar, sem precisar de uma ajuda externa. Sendo assim, vários teóricos apareceram aí nesse contexto, pode crer? Cada um deles pensará um tipo de estrutura. Então vamos falar do primeiro, uma estrutura econômica. Pode crer? Quem é que vai pensar sobre isso? Um sujeito chamado Adam Smith.
Vamos pegar aqui então o que o Adam Smith falou para nós. Pode crer? Então vamos lá. Esse é um textozinho do Adam Smith em seu livro chamado A Riqueza das Nações. O Smith falou assim: todo indivíduo necessariamente trabalha no sentido de fazer com que o rendimento anual da sociedade seja o maior possível. Na verdade, ele garante não tem intenção de promover o interesse público, nem sabe o quanto promove. Ao preferir dar sustento mais à atividade doméstica do que à exterior, ele tem em vista apenas sua própria segurança e, ao dirigir essa atividade de maneira que a sua produção seja de maior valor possível, ele tem em vista apenas seu próprio lucro. E nesse caso, como em muitos outros, ele é guiado por uma mão invisível a promover um fim que não fazia parte da sua intenção. E ao fato de que este fim não fazer parte da sua intenção nem sempre é o pior para a sociedade. Ao buscar seu próprio interesse, frequentemente ele promove o da sociedade de maneira mais eficiente do que quando realmente ele tem a intenção de promovê-la. Mano, olha que louco que o Adam Smith falou, velho. Ele virou para nós e falou o seguinte: gente, existe uma parada chamada mão invisível. Invisível. O que é essa mão invisível? Segundo o Adam Smith, a mão invisível seria uma espécie de lógica que levaria a uma auto-organização social. Olha que doideira. Segundo ele, a organização ela seria um elemento natural das relações humanas. E sabe como é que essas relações elas seriam naturalizadas, elas surgiriam de boaça? Quando o sujeito ele promovesse o seu individualismo. Como assim, velho? Olha que loucura. Segundo Adam Smith, a partir do momento que você aí, luta, rala pra caramba, pra passar no vestibular, passar no curso que você tanto almeja, sem você perceber, você tá promovendo um bem pra sociedade, velho. Sabe que doideira é essa? Ele tá dizendo o seguinte: enquanto você busca o seu próprio enriquecimento, você buscará um bem melhor, um bem maior para a sociedade. Dando um exemplo simples, você se formou a professor, como eu sou. E como professor, você desejará ser o melhor professor. Se você desejará ganhar o máximo possível, velho. E nisso que você deseja ganhar o máximo possível, você comparará o seu salário com outras pessoas. Então, se você sabe que alguém ganha mais do que você vai perguntar: por quê? Por que fulano de tal ganha mais que eu? Então, por que o Breno ganha mais do que eu? Ah, velho, aí eu descobri. O Breno tem a malemolência da fala. O Breno tem um jeito seduzente de dizer. Eu penso, cara, eu tenho que ser seduzente como o Breno, cara. Eu tenho que ter a malemolência do Breno. Mas eu não posso ser como o Breno. Eu tenho que ser melhor do que o Breno. Eu ganhar mais do que o Breno. Aí eu vou estudar, eu vou ralar, eu vou ser mais seduzente do que ele. Sendo mais seduzente, mais inteligente, eu vou então ficar rico. Mas eu vou oferecer para você e para todo mundo a melhor educação possível. Então, assim, essa mão invisível, ela levou uma organização social. Sendo assim, o que o Adam Smith está dizendo para nós é algo muito interessante. Ele está dizendo que a economia de um país ela tem que deixar que o individualismo ele seja o máximo trabalhado possível, ele possa despontar à vontade. Sendo assim, o Estado ele não deve intervir nas relações econômicas ou nas escolhas individuais. Sendo assim, essa estrutura aqui, ó, que está aqui em cima, que nós falamos, que Deus falava, que as pessoas seriam o que Deus queria, ela deveria ser cortada. Quem vai dizer quem você será? Você mesmo. Então, se você quer vir aqui para cima, vá. Se você, então, não se cuidar, você vai cair. E assim surge a ideia de mobilidade social. O Adam Smith traz essa concepção de que se você busca enriquecer, você vai ficar lá em cima. Agora, se você não tomar cuidado, você vai cair. Entendeu?
Percebam então como é que a teoria do Adam Smith ela é fundamental para o desenvolvimento do que nós vamos chamar posteriormente de mundo capitalista. Ou melhor, chamar nesse exato momento de mundo capitalista. Show? Então, falamos do Smith, precisamos falar de mais gente, cara. Vamos falar então agora de quê? Política. E aí, para falar de política, precisamos chamar quem? John Locke. Sacou? O Locke precisa conversar com a gente. E aí o Locke, então... Locke, velho? Mano, esse é o Locke. Não é não? Ele tá Ô, mano, foi mal, confundi. Esse é o Locke. Igualzinho, né, velho? Pô, mano. Desculpa, gente. Mas, na moral. Esse é o... Como é que chama aquele cara? Modric, né? Então vamos lá. Vamos pegar o Locke aqui, velho. Olha que doideira que o Locke vai dizer. Eu não escrevi o nome do Locke, não. Vamos lá. John Locke. O Locke vai dizer uma paradinha bem legal pra gente também, ó. Nenhum homem ou grupo de homens pode ter autoridade para fazer leis que obriguem todos os restantes. Ó. Se um homem ou mais de um chamarem a si a elaboração de leis, sem que o povo o tenha nomeado para assim fazerem, elaboram leis sem autoridade a que o povo, em que consequência, não está obrigado a obedecer. Olha que treta! O Locke está dizendo, mano, você só pode fazer lei se eu te chamar para fazer lei. Se você tá fazendo lei e eu não te chamei, mano, foda-se, eu não tenho que te obedecer. Então, o Locke, ele traz pra gente uma nova concepção de autoridade. Então, o que o Locke vai dizer? Segundo ele, a autoridade ela é um negócio diferente daquela sociedade teológica. A autoridade ela não está ligada à tradição, como eram os reis. Ela não está ligada a uma concepção hereditária ou a uma escolha externa, como o desejo divino. A autoridade ela está ligada a um interesse geral. Sendo assim, a autoridade ela é lá no fundo uma representação. Entendeu? Ou seja, o governante, pegando o textozinho dele, ele deve ser homens, mulheres também, claro, né? Na época ele não pensou isso não, mas eu tô pensando no lugar dele, né? Devem ser pessoas, seres humanos, capazes de sintetizar o interesse do que nós queremos. O que é sensacional? Quando o Locke vira e fala assim, olha, caso então essas leis elas sejam feitas por alguém que não foi nomeado pelo povo, essas leis elas não possuem autoridade, tá vendo? Dizendo aqui, a que o povo, em consequência, não está obrigado a obedecer. Essa frasezinha aqui, velho, deu treta. Muita treta. Inclusive, vocês conhecem uma treta gigantesca inspirada nessa frase, chamada Independência das 13 Colônias, ou Independência dos Estados Unidos, ou Revolução das 13 Colônias. Velho, lá nos Estados Unidos, os caras inspirados nessas ideias do John Locke e outros teóricos como Thomas Paine, eles chegaram e disseram assim, diante do mal que a coroa inglesa promove ao povo inglês, cabe ao povo, o povo inglês que vive na América romper as relações com a Inglaterra e estabelecer seu próprio governo. Daí surge então os Estados Unidos da América, justamente inspirado nesses valores de que a autoridade só existe se ela representa o interesse da Gal. Se não desenvolver o interesse da galera, não precisa existir, não deve existir. Pode crer? E depois, além disso, nós temos outros teóricos, como por exemplo, teóricos que pensarão as relações sociais. Dentre desses teóricos, o que eu mais gosto é um sujeito chamado Voltaire. Voltaire fala uma frase
muito fantástica. Olha o que o Voltaire diz. A primeira lei da natureza é a tolerância, já que temos todos uma porção de erros e fraquezas. Olha que sensacional. O cara escreveu um texto chamado Tratado sobre a Tolerância. E aí você deve falar assim, Davi, eu lembro desse Voltaire aí. Só que a frase dele não era essa, não. A frase que eu lembro dele era aquela assim. Eu posso não concordar com uma só palavra que você disser, mas defenderei eternamente, piamente, o direito de dizê-la. Cara, é por aí mesmo. O que o Voltaire está dizendo para nós é algo sensacional. Segundo ele, existiria um direito que é inalienável, ninguém pode tirar de ninguém, chamado liberdade. Ó, liberdade. Essa liberdade, ela precisa ser uma liberdade individual. Então essa liberdade individual me traz o direito de ter a religião que eu quiser, me traz o direito de falar o que eu bem quiser, ter a posição política que eu bem entender. E o mais importante, de eu ser quem eu desejar ser. Sendo assim, o que o Voltaire está dizendo? Ele está voltando aqui nessa coisa da razão, da autonomia. Sendo assim, esse iluminismo, essa corrente de pensamento, ela traz a todo instante esse desejo, essa vontade por parte dos teóricos de que você, assim como eu, possa buscar no conhecimento, na racionalidade, uma maneira de pensar a organização política do tipo, o que eu quero para a minha vida? Em quem eu voto? Que você saiba o que é o seu desejo de enriquecimento e você entenda o que te levará a um enriquecimento. E aí você corra atrás disso. Aí o Smith está dizendo, velho, siga o seu desejo, porque você vai ficar rico com isso. E aí a sociedade vai melhorar também, ela vai ficar melhor com isso. E o Voltaire está dizendo, se todos nós tivermos liberdade, nós viveremos num mundo melhor. E, portanto, eu posso até não concordar com o que você está dizendo, mas eu defendo o direito de você dizer. Né? Nessa história, galera, os iluministas são vários outros. Nós temos ainda o Rousseau, que eu não falei aqui, nós temos também o Thomas Paine, nós temos inclusive um físico chamado, eu acho que é tal de Newton, eu acho que é isso mesmo. Nós temos vários caras. Não dá tempo de a gente falar tudo nessa videoaula, mas eu agradeço a paciência de vocês, a presença de vocês e, claro, o cheiro de vocês aqui com nós. Fico muito obrigado. Mais uma aula de cardiologia dada. E aí, galera, curtiu? Comenta. Não curtiu? Comenta também. E o mais legal, compartilhe essa informação. Vamos espalhar esse pensamento racional para o mundo inteiro. Beijos.